fui contratado para fazer o projeto da casa e a construção para venda. Então essa construção ela tem que ser num padrão onde agrade o maior número de pessoas possível. Para isso, tem obrigatoriamente que estar na demanda do mercado. A demanda do mercado é a construção mais moderna. Então a casa com o telhado exposto não foi um pré-requisito em função disso. As pessoas procuram uma casa num estilo mais moderno, sem o telhado exposto, com o telhado embutido. Então esse foi um dos pré-requisitos, né? Daí para frente a gente põe o nosso dedo de arquiteto junto disso. O que a gente gosta de fazer é ter uma casa onde a parte externa esteja integrada a uma parte interna, sempre mantendo a privacidade de quem vai morar na casa. Sala de estar, jantar, cozinha, o conceito integrado, junto com a varanda gourmet, interligada com a piscina. Normalmente a gente usa o alumínio, né? O alumínio ele é um material totalmente reciclado, os lambris de alumínio amadeirado, eles são reciclados. A parte de energia elétrica, nós temos preparação para fotovoltaica, e na parte de aquecimento de piscina e banho, nós usamos também aquecedor solar. Eles confiaram no meu trabalho de arquiteto para fazer todas as especificações de materiais de acabamento. Mas quando o cliente vai morar na casa, isso muda um pouquinho, porque ele quer colocar a personalidade dele e eu deixo isso à vontade. É claro que como profissional, eu sempre vou orientar da melhor maneira possível, mas eu nunca posso impedir o morador de querer ter na casa dele um material que ele gostou. Então a gente procura fazer essa orientação, que é básico do profissional, porém sempre respeitando a vontade do cliente, afinal de contas ele nos contratou para isso. O meu processo de criação de projeto, ele passa pelo meu walkthrough imaginário dentro da casa. Quando eu estou projetando, eu me imagino dentro da casa, em espaços que seriam agradáveis para eu estar. Então eu me imagino não fazendo uma casa para uma pessoa que vai morar, mas uma casa onde eu me sinta bem. Acredito que na maior parte dos casos tem dado certo, porque já são 43 anos de profissão e a gente continua trabalhando dessa maneira e tem dado certo, né? Os clientes estão sempre gratos e se sentindo bem nas casas que eu projeto. Tudo isso faz parte do meu trabalho. O conceito de integrar os espaços é um conceito que ele perdura há muitos anos já. Desde a década de 60 isso já existia, então a gente procura fazer esse tipo de projeto porque é muito legal. Você ter a convivência de todos ao mesmo tempo no mesmo espaço. O espaço que ele é um espaço privado, que são os dormitórios, aí não, você separa porque cada um tem que ter a sua privacidade, mas o convívio social, ele é importante e tem que acontecer. E ele acontece quando esses espaços são abertos. Quando você tem uma sala que é separada de uma cozinha, que é separada de uma varanda, isso impede a convivência, trava um pouco a convivência. Então eu acho que esse lado da arquitetura ele propicia uma convivência maior. Você pode observar isso muito na construção de Brasília, com Oscar Niemeyer. Todos os espaços integrados, né, nunca confinado, abertura sempre visual, né, e um terreno numa área nobre como o Alphaville, você tem terrenos menores, então não dá, você tem que fazer uma casa para vender, você tem que ter uma metragem quadrada ideal para poder fazer um volume de venda que justifique o lucro de quem está construindo, né? É um terreno de 400 metros quadrados, dá para fazer, mas é muito apertado. Então a gente optou por fazer um sobrado para ter um resultado lucrativo para os clientes. Essa casa ela tem 348 metros quadrados de área construída, ela tem sala de estar, jantar e cozinha integrada também com divisão de portas, a área gourmet. Então, quando você recolhe as folhas, você tem todo esse ambiente integrado e integrado com a piscina. Então, de dentro você está enxergando a piscina, você está enxergando a cozinha, você enxerga a área gourmet, todos os espaços integrados. Espaços que não interessam estar integrados, como lavanderia, um quarto de hóspedes. Esse quarto de hóspedes ele pode ser um quarto de hóspedes, é um coringa da casa, ele pode ser um escritório e ele pode ser uma brinquedoteca, né? Porque ele, na realidade, quando eu falo quarto de hóspedes, na realidade é uma suíte. Essa suíte tem no piso térreo para atender talvez a possibilidade de uma pessoa com deficiência de locomoção. Então eu acho isso importante, olhar não só quem vai morar, que seja uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Vamos olhar também para o lado das pessoas que têm deficiência e poder atender isso também. A parte que está embaixo, você tem uma proteção sonora da parte de cima, que é a parte privativa da casa. Então isso
tem vantagem também. É claro que se você quiser fazer isso numa casa térrea, também você vai ter, você vai usar portas acústicas, esquadrias acústicas, você vai conseguir também chegar bem próximo disso, mas num sobrado você tem mais privacidade, com certeza. Procuramos fazer a escolha dos materiais o mais próximo possível de uma coisa neutra. As esquadrias são na linha Gold, nós aplicamos luminárias lineares na parte social, que eu acho importante, você distribui bem a luminosidade e ao mesmo tempo você dá um toque de decoração, porque você consegue agregar valor de venda e facilitar a venda por agradar mais pessoas. É só que chega um ponto que você começa a ficar muito na neutralidade, então a gente começou a usar um pouco do amadeirado para quebrar um pouco a frieza dessas cores neutras. Então essa composição de madeira com alumínio e pedra, ela quebra um pouquinho essa monotonia visual. Na parte de cima você tem 3 suítes, a suíte master, ela tem um closet enorme, você tem em torno de 9 metros de extensão de armário. Você tem o quarto, que é um quarto de bom tamanho para uma cama king size, e um banheiro com uma banheira de imersão com material de boa qualidade. É uma das banheiras mais vendidas aqui no Brasil. E as outras suítes são um pouco menores, mas para atender 2 pessoas por suíte ou uma pessoa por suíte. Cabe uma cama de casal tranquilamente. Temos uma área técnica lá em cima, todos os aparelhos de ar-condicionado eles estão nessa área técnica, então você não tem nada para fora do telhado na parte superior da casa, está tudo dentro dessa varanda técnica. E nós temos a pré-instalação de aparelhos de ar-condicionado em toda a casa. Então são 4 suítes, 4 ambientes, mais 2 na sala com atendimento de ar-condicionado. O aquecimento da água da piscina ele é solar e o aquecimento dos banheiros, cozinha e área gourmet são solares também.